Saúde, primeiro. Saúde. Obrigado pelo tempo, vocês que estão na correria assim, das bravas, né? Fora a filha, né? Pois é. 2 restaurantes, fora a filha, eu na casa junto, né? Mas eu queria começar um pouquinho da infância, sabe assim? Obviamente, primeiro... Claro, as ladies first. Nossa, Não é então, terapia não, viu, tá. gente? Não, eu sou do interior, não sou de BH. Sou de uma cidade que chama Timóteo, no Vale do Aço. Fui criada na roça, numa fazenda. Numa fazenda não, numa roça. Até meus 7 anos de idade, não tinha ido à escola. Sou filha de pais mais velhos. Então, quando eu nasci... Quando eu nasci, minha mãe tinha 49 anos. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe tinha 54. E meu pai tinha 64. Então, minha rotina ali era no dia a dia com eles, pessoas do campo. Então, assim, fui criada literalmente dentro da cozinha, na roça, na horta, no pomar. Era essa as minhas atividades, assim. Hoje... clichê, né? Muita gente fala isso e tal, mas assim... Mas isso é de verdade. Isso é de verdade. Até os 7 anos eu não tinha ido à escola. Deixou não é fazenda, é roça, é diferente. É roça, eu não tinha... Até os 7 anos eu não tinha ido para a escola. Foi depois disso que eu fui para a cidade, né? Então, essa foi a base da minha infância, assim, e eu acho que até hoje está muito presente. Assim, eu sinto falta de estar no meio do campo às vezes, desse contato com a natureza, porque era... Manipulação também. Manipulação, exatamente. Assim, você mata galinha? Não. Não mato galinha e eu falo não. com a minha mãe até hoje, porque eu lembro dela matando galinha e ela falava assim, vira pro canto, porque se você ficar olhando a galinha, não morre. E ela não deixava eu ver. E aí eu falo com ela, mãe, nunca matar a galinha, porque ela nunca deixou eu ver. Eu também tenho dificuldade. Bom, e aí, tipo assim, depois do 7, saiu para uma vida mais urbana. Aí fui para a cidade, fui morar com uma irmã minha, né? Eu sou a rapa... Não é cidade, não. Eu sou a rapa do tacho, de 10 filhos. Meu pai ficou viúvo do primeiro casamento, aí casou com a minha mãe. Então, assim, a irmã anterior a mim tinha 18 anos quando eu nasci. Então, assim, realmente... A rapa do tacho, Então, eu fui morar com uma dessas minhas irmãs na cidade, e aí, para eu poder frequentar a escola, e aí eu ficava de segunda a sexta com elas, nesse meio da semana minha mãe ia alguns dias, final de semana eu voltava lá para a roça, e foi assim a minha rotina, a minha vida durante a vida escolar. Até os 16, assim, tipo. E aí, depois eu sempre... ficava com essa minha irmã né, com a minha mãe e com meu pai na roça e com essa irmã minha na cidade. Aos finais de semana você ia para a roça. E aí depois já mais velha para fazer a faculdade, fiz faculdade lá no Vale do Aço, comecei fazendo turismo lá em Patinga, em Coronel Fabriciano, na verdade. Comecei a fazer faculdade de turismo, já queria gastronomia. Na época lá não tinha, acho que até hoje não tem. Aí, na época, eu descobri a Estácio, que eu acho que estava na primeira, segunda turma. Eu lembro dessa época. E aí eu transferi para cá, vim para cá, né, na verdade. Fiz o vestibular lá na Estácio. Na verdade, acho que eu transferi o turismo, fiz faculdade de gastronomia e aí já mudei de vida e vi realmente era isso que eu queria. Essa aqui foi uma decisão que te veio cedo, né? Sim, porque... Pouca gente, viu? Sim. Porque quando eu fiz o turismo, eu já queria fazer gastronomia. Só que como não tinha nada, não tinha no interior, na época eu não estava pensando em sair de lá. E aí eu fiz 2 cursos, 2 períodos, e aí eu era a última turma do curso. Aí eu fazia matéria em todas as salas de todas as faculdades, né, assim, todas as turmas, turma de contabilidade, matemática, administração, não tinha minha turma. Aí eu falei, cara, não faz sentido. E as coisas que eu estava vendo, eu não estava... no primeiro momento eu achei que aquilo ali iria encontrar mais fácil com a gastronomia e o turismo. Sim. Deveria ser, né? Deveria ser, e eu não estava vendo isso, assim, no primeiro, segundo período. E aí eu falei, não, vou já tentar a gastronomia. Você lembra assim, as motivações um pouco que te levaram para a gastronomia, assim? Cara,
assim, eu falava... Ou alguns modelos, algum exemplo, não sei, você lembra o que Não, foi numa principais? viagem, assim, que eu tinha que pensar o que eu vou fazer de faculdade, e aí eu pensei aquelas coisas, assim, direito. Não, acho muito chato. Não, medicina, não aguento um ambiente hospitalar, assim. E aí sobraram outras coisas, assim, administração e tal, que eu sempre achei legal, mas eu acho que eu precisava eu sou mais mais dinâmica, sabe? Assim, uma disciplina mais dinâmica, que eu movimentava mais. E eu, por essa infância que eu tive, eu sempre vivi nesse ambiente da cozinha ali, né? Do fazer, do fazer, exatamente, assim. Era tudo pegar a mão na massa, fazer, resolver. E aí eu acho que falei, cara, vi uma matéria na época, falei, é isso aí, vou pra cozinha, assim, sabe? Né? Quando eu tava nesse momento, né, de pensar para que lado que eu vou, acho que teve uma matéria que eu vi nessa viagem, eu falei, vou tentar isso aí. E aí fui. E você balançou durante a faculdade ou não? Não. Você se encaixou? Me encaixei. É um lugar que eu sempre me senti confortável, assim, a cozinha. Eu sempre soube para que lado ir, sabe? Então, assim, tô perdida, eu olho para um trem, não, isso aqui eu vou fazer isso aqui. Então, eu não tive muita dúvida. Isso tem quantos anos você entrou na faculdade? Que ano era, mais ou menos? 2008, 2007, por aí, 2008, né? 2007, eu acho que foi você. Foi 2007. 2007, 2008. Ô Gui, e tu? Bom, minha história é muito diferente da Gabi. Eu sou da cidade mesmo, sou de Belo Horizonte. Teus pais também? Meus pais também. E a minha infância foi uma infância muito, muito boa, muito feliz. Eu, graças a Deus, venho de uma família de classe média, posso falar até de classe média alta. Meu pai é advogado, minha mãe é médica. Então, lá em casa, através do exemplo dos meus pais, a gente sempre aprendeu que a gente tinha uma boa qualidade de vida, mas isso se devia ao trabalho duro. Meus pais saíam de casa todo dia às 6h30, 7 da manhã e só voltavam para casa no final da tarde, quando a gente estava chegando do colégio, né? Então, era ali 6h30, 7 horas da noite. Ou seja, eles trabalhavam todos os dias, 12 horas por dia, né? Profissionais liberais, mas ralavam pra caramba. E sempre deram esse exemplo para a gente em casa, de ralar bastante. Meu pai, o interesse pela gastronomia vem muito do meu pai. Assim, meu pai, lá no momento da vida dele, ele fala, hoje em dia a gente conversa sobre esse assunto, né? Depois que a minha vida tomou esse rumo assim, ele fala, cara, eu não sabia que aquela minha decisão ia influenciar tanto o seu futuro, assim, mas ele entrou numa aulinha de gastronomia com a Dadete, claro. Com a Dadete, assim, então foi lá de incrível, brincadeira, tinha amigos ali que estavam fazendo. Tinha umas turmas muito longeva, né? Exatamente. Aí meu pai entrou ali na Dadete para aprender umas coisas, e aí domingo ele chamava a família para almoçar em casa, sempre era ou na casa da minha avó, lá em casa, e ele reproduzia as receitas. Você lembra as páginas que ele dava mão? Sim. Assim, eu já vi algumas receitas lá, assim, até hoje tem. Então, aquilo ali, eu era molequinho e via meu pai cozinhando, ajudava meu pai, sabe, a fazer os negócios, ficava ali na boca do fogão e eu falava, isso não vai dar certo. Meu pai, cala a boca, menino, não sei o quê. Assim, então, o interesse começou a surgir daí, assim. São os primeiros homens a entrar na cozinha por lazer, assim, né? Dando um valor à história. Exatamente. Essas aulas aí, né, Carrega? Exatamente. E aí eu comecei a gostar muito disso. E aí começa, quando eu estou ali com meus 13, 14 anos, começa o fenômeno do Jamie Oliver, né, cara? Que hoje em dia a galera
mete o pau, né? Fala, mas é foi meio muito mal visto. revolucionário. É mal visto, assim, pelos chefes de cozinha, o Jamie, assim, e tal, mas, cara, ele marcou uma geração, sabe? E eu falo, assim, hoje em dia eu não me baseio em nada do que ele fez, mas eu posso falar que o Jamie Oliver me influenciou de uma forma. Até a parte vídeo mudou muito pouco Sim. daquilo que Sim. o cara fazia 20 anos atrás, né? Então, assim, na TV, a única coisa que tinha, assim, de homem na TV era o Jamie Oliver e o Alex lá com Mesa para Dois, naquela época ali, né? Que foi também com... Como é que chama? A moça. Com a... Caraca, hein? Branco. Não, peraí que eu vou lembrar o nome dela. Eu tô vendo a cara e não... Quem trabalhou com ele, com ela, o É. Henrique, muitos anos, né? Nossa. Daqui a pouco a gente lembra, É gente. Nossa, tô velho, Branco, tô velho. branco. E então, aqueles caras ali na TV, porque os outros... Foi modelo. Foi modelo, sabe? Porque antes o que tinha ali era, pô, sei lá, Ana Maria Braga, né? Tinha a Nigella também naquela época ali, metendo o dedo nas comidas e tal. E aí comecei a me interessar e também eu tinha um tio, tenho um tio, agora ele fechou o restaurante dele. Ele era engenheiro, formou em engenharia, trabalhou como engenheiro e pegou uma época muito ruim da engenharia civil aqui em Belo Horizonte e ele abriu um restaurante self-service. E esse restaurante foi um restaurante muito bom aqui de self-service de Belo Horizonte durante 23 ou 25 anos, sabe? Qual que era? Ele mudou de nome ao longo dos anos, mas começou como Soufflé, que funcionava aqui na Praça da Assembleia, na Santos Barreto ali, com Álvares Cabral, e depois ele virou Folie e foi ali para Savassi, do lado na Fernando Storin, do lado onde é o Redentor ali hoje em dia e tal. Renato? Marcos. E eu vendo que meu tio, né, mantinha a sua família com o trabalho em restaurante e tudo mais, eu falei, cara, não é nada de outro mundo. Me agrada também. Eu gosto muito disso. E a esposa desse meu tio fazia aula com o Humberto Passeado. Outra figura incrível. E ela ficou grávida da primeira filha dela e ela virou nesses almoços de domingo da família e perguntou assim na mesa, olha, gente, vou ter que me afastar lá da aula do Humberto. Se eu sair, tem uma fila de espera gigantesca, eu vou perder a minha vaga. Alguém tem interesse em assumir a vaga? E eu me prontifiquei, eu quero. Minha mãe falou, cala a boca, isso é caro pra caramba, não vou ficar menor chance de você fazer esse trem aí, não tem dinheiro para te pagar para fazer essa aula, não sei o quê. E eu, mãe, por favor. Ela falou assim, então conversa com a sua tia, vê se sua tia consegue uma outra amiga, aí eu pago para você, tipo, porque a aula era toda semana, né? Aí falou, eu pago de 15 em 15 dias e a outra amiga fica de 15 em 15 uma boa dias. Solução. Aí eu, beleza, então vamos. Só que minha mãe achava que eu ia ficar 2, 3 meses e eu ia cansado daquilo. Só que eu fiquei 3 anos com o Humberto Passeado, dos 14 aos 17. Meu primeiro curso de cozinha foi aos 14 anos com o Humberto Passeado. E aí, aos 16, meu primeiro estágio. Fui trabalhar com a Denise Rache, que ela é muito amiga da minha mãe. Naquela época ela não estava no D'Artagnan, ela estava no Ficus. Sim. Foi uma época que ela se distanciou da Marise e tal. As duas brigaram um pouquinho ali. E aí ela foi trabalhar no Ficus. E ela sabia que eu era aficionado de cozinha, que eu amava aquilo. E falou, vai fazer um estágio comigo lá. E fiquei lá um tempinho, uns 2 meses, estágiozinho curto. Mas foi minha primeira... deu para sentir o gosto. Foi minha primeira experiência em cozinha profissional ali, aos 16 anos ali só e tal. E aí tive que interromper tudo para prestar vestibular. E por influência familiar, meu avô advogado, meu pai advogado, minha família toda... Tem vários que já escutei dessa história aí. Família toda de jurista, fui fazer direito, passei na faculdade, comecei a faculdade. E lá pelas tantas, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu falei, cara,
não é isso que eu quero cozinhar, eu gosto de cozinha, vou ser cozinheiro, vou ser chefe de cozinha, vou correr atrás disso daí. E aí foi bastante estressante, meus pais no primeiro momento não me apoiaram, assim, não queriam que eu abandonasse a faculdade. Era visto muito, ainda né? É uma situação muito insegura, né? Isso. E você deseja para alguém de não, meus pais, assim, com aquela assim, não, cara, tem que ter um diploma, né? Tem que ter um negócio, porque vai que você não dá certo, isso aí você já tem pelo menos aí o diploma e tal. Meio papel de pai, de um lado, né? E aí tentaram me demover da ideia de qualquer maneira, mas eu fui bem firme e falei, não, vou fazer o seguinte, vocês querem um diploma? Eu transfiro para administração, faço a faculdade de administração, porque eu acho que é mais correlata com o que eu quero fazer da minha vida, que em algum momento eu quero montar o meu próprio negócio, então eu vou fazer faculdade de administração e vou para o Senac, que é igual a Gabi falou, naquele momento ali, 2007, 2008, não tinha faculdade de gastronomia ainda. Tá? Tinha o curso do Senac e Senac era só São Paulo e curso de cozinheiro em Barbacena. Sim. E aí o que tinha era por isso que abriu a Estácio. Aí a Estácio surgiu nesse momento, que eu estava fazendo essa transição, eu acho que era na primeira turma ali, segunda turma, sei lá, e eu falei, não, vou fazer Senac. Né? O Ivo Faria, sabe? Que era aquele negócio assim, que tinha um nome diferente também, né? Era uma situação, uma mais teórica, mais coisa aí, mais didática e uma mais de pegar mesmo, né? E aí eu fiz a transição. E aí, depois do curso, trabalhando... Você chegou a formar em administração? Formei em ADM e formei lá no Senac, no curso profissionalizante de cozinheiro. E aí caí para dentro do mercado de trabalho. E aí eu ia fazendo faculdade e trabalho ao mesmo tempo. Faculdade de trabalho... Isso que ano? 7, 8? 2007, 2008. Foi quando aconteceu essa transição de carreira. E aí sempre trabalhando. Depois, quando consegui formar, né? Terminei a faculdade, aí full time na cozinha mesmo e metendo a cara. Onde que foi o restaurante, o primeiro restaurante? Tirando o estágio, né, lá no Fix aí, que deu aquela coisa de falar, cara, é isso mesmo, grau de dificuldade. Pergunta difícil. Você responde? Pode ir primeiro, pode ir primeiro. Eu tinha feito alguns estágios, e meus estágios, eu fiquei ali no Vec Sonho 6 meses fazendo estágio. Fazia de tudo. Fui para o Tastevan, fiquei lá mais uns 3 ou 4 meses. Foi, acho que no primeiro mês que o Léo chegou da França, eu fui fazer estágio com ele. E aí, quando eu terminei o estágio lá, eu fui trabalhar no Trindade. E aí, a minha vontade... Era Fred? Era só Fred. Era só Fred. Foi no primeiro ano do Trindade. E ele tinha saído nas mídias com um porquinho prensado. Então, era um restaurante que naquela época estava... apresentando novo. Estava apresentando novo, estava bem falado aí. E aí, na época até o Léo Paixão conversou bastante comigo e falou, Gabi, porra, não tem vaga aqui no Tastevan e posso te indicar para qualquer um dos restaurantes dos meninos aí. Na época tinha o Rafa Bucaina, chefe do Atlântico, o Ramé estava no Dádiva, eles tinham um grupo ali... Foi a primeira safra de mudança de geração. Foi a primeira safra de mudança de geração. E os meninos, em determinado momento, eles eram muito unidos, assim. O que era muito legal, né? Teve a época do Madre Fusion, e aí teve o Pablo também, que estava super bem aí no mercado, enfim. E aí o Léo falou assim, encontrei com o Fred hoje, ele falou que está com uma vaga, uma oportunidade lá no Trindade para liderar a cozinha mesmo. E aí ele falou, você topa? Eu falei, cara... Eu topo. Nunca tinha, né, assim, nunca tinha liderado uma cozinha, já tinha sido estagiária, tinha trabalhado num outro lugar também. E aí a minha vontade era tanta do negócio fazer acontecer que eu trabalhava assim 1000 horas por dia, tudo que pedia, todo evento que tinha, eu ia, participava, assim, sabe? Era uma outra mentalidade, uma outra mentalidade que hoje eu vejo as pessoas que estão fazendo a faculdade, que estão começando uma carreira, elas
não tem, sabe? E aí foram Mas será muitos que erros. na época tinha muita gente igual você? Não sei, acho que talvez não, assim. Então, eu tinha uma vontade de fazer o negócio acontecer. A estrutura lá era mínima, assim, foi bem no início do Trindade também, então precisava ali de uma tecnologia baixíssima, estrutura de cozinha também muito baixa, assim. Eu era chefe, mas eu era chefe quase que de mim mesma, sabe? Tinha mais 3 pessoas que trabalhavam lá. E aí foi um momento muito desafiador, assim, sabe? Porque... Imagino, você sair do estágio de 2 ou 3 para chefiar na cozinha é desafiador mesmo. Tiveram dias que a gente fez 0 pessoas no Trindade e tiveram dias que a gente fez 250 pessoas. Aí que é foda mesmo. Era eu, a Jajá, que era uma menina que começou a trabalhar lá comigo e ficou comigo o tempo todo, me ajudava muito. Tinha uma outra moça na pia. Em determinado momento a gente conseguiu um outro menino que fazia o serviço do almoço e algumas produções e ajudava no final de semana. Mas muitas vezes era eu, a Jajá e a outra moça da pia. Na cozinha de preparo. Era vou te falar, desesperador. Era desesperador. Faço ideia. Não, você não faz ideia. Não faz ideia. Conheço o Fred. Cara, pois é. Então, assim, foi muito... Isso aí foi uma fase, né, no início da minha carreira, que eu acho que marcou muito. Eu, talvez, olhando hoje, queimei etapas, né, de sair de estagiária e assumir. Acelerou um processo. Acelerei um processo ali, mas a minha vontade, a minha força de vontade, o meu ímpeto de falar, cara, eu vou dar conta, vou resolver. E fiz várias coisas erradas, fiz várias coisas certas, mas aquilo ali me fez crescer bastante, assim, na minha carreira. E eu tinha tido um bom caroço, né? E eu tinha passado, assim, um longo tempo em 2 cozinhas bem estruturadas, né? Sim. Então, assim, eu tinha visto coisas. E com anos já de estruturação. Você entra numa engrenagem diferente de você estar em um lugar em construção, né? Exato. E eu tive muito diferente. E eu tive um treinamento especial com o Léo no Tastevão, porque ele achou que ele era o Joel Robuchon, entendeu? Quando ele voltou da França, que ele estava na França. E aí me pegou E foi a primeira estagiária do Léo. Pegou a Gabi pra Cristo, fazia ela de gato sapato. Tipo assim, você teve um percursinho desde criança, né? E aí, assim, a minha infância nunca foi fácil, né? Se eu quisesse chupar laranja, eu tinha que subir no pé e pegar a laranja lá de cima. Então, falando assim, você não teve muitas facilitações, assim, aparentemente, né? Assim. Então, e o Léo, na época que eu fiz estágio com ele, foi muito bom, porque ele tinha acabado de voltar. Então, ele falava isso, cara, se um dia você for pra fora, você quer ficar, né, assim, dentro da raia ou fora da raia. Lá não é assim, não. Aí na hora que você encostava a mão, você estava cansada. Você tá cansada? Né? Você tá cansada? Quer ir embora? Você tá cansada? Era assim. Então, assim, eu tive uma... Ele fez um treinamento comigo ali muito bom. Então... E eu fui respondendo, né? As dificuldades, mas eu fui respondendo. Então, isso foi muito bom. Então, quando eu fui pro Trindade, eu já estava assim, com um casquinho, né? Já tinha tomado bastante pancada. Não foi qualquer estágio, né? Assim. E aí eu fiquei 1 ano no Trindade. O Ivo era um cara que eu sempre batia muito papo, me ajudou muito. E falava assim, Gabi, vai ver outras coisas. Ele falava assim, você tinha que ir para todos os estados do Brasil. Eu entrei em contato com uma menina, lá atrás ele falava assim, tem uma menina muito boa lá em Curitiba, chama Manu, tal, tem não sei quem. Então, assim, ele sempre falava isso comigo. Aí, antes de eu ir quando eu saí do Trindade, eu fui um tempo para Belém. Fiquei lá quase 1 mês. Lá em casa? Não, fiquei com os meninos lá no Remanso do Peixe. Tá. É outra época. É outra época. Velho, foda. Então, foi muito legal, assim, essa experiência. E aí o Ivo, na época, quando eu saí do Trindade, ele falava, olha, se tiver oportunidade para fora, porque era uma vontade que eu tinha, ou de estudar inglês, ou de fazer de me profissionalizar mais,
E aí eu fui para Espanha, mas eu não sei se agora é a hora desse Agora é hora bate-papo. de novo, não, ainda não. Não, mas a Gabi, eu acho que Eu vou- vai embora, né? Mas, Não, mas ela respondendo respondeu super objetivamente bem. a sua Mas ela pergunta. respondeu super bem. Já deixei o gancho para... Não, muito claro, cara, assim, eu achei que ele respondeu super bem. Eu acho, do meu lado, assim, eu acho que não teve um restaurante específico. Eu acho que a experiência com o Humberto ali, muito novo, eu já sabia. Essa foi a marcante. Eu pra acho que eu você. já identifiquei, cara, é isso, sabe? Eu gosto disso aqui e tal, e eu vou ser cozinheiro, vou aprender a cozinhar. E eu, diferentemente de outros cozinheiros, eu tinha muito claro, desde muito novo, que eu não poderia atropelar etapas, que eu precisava respeitar as etapas e que na minha cabeça eu tinha essa data e inconscientemente ou conscientemente, não sei te dizer, que para mim eu falava assim, cara, um cara só se torna chefe de cozinha depois de 10 anos de experiência com barriga no fogão, trabalhando e tal, não sei o quê. E meu primeiro cargo como chefe de cozinha, assim, efetivamente, veio depois de 10 anos de carreira, entendeu? Mas eu acho que o Humberto me marcou muito e tive ótimas experiências aqui em Belo Horizonte antes, passei no Dom do Alex também, enfim. Mas eu acho que a cozinha assim, que eu mais me encaixei, que senti isso aí do que você falou, de, cara, é isso que eu quero, aqui é onde eu quero estar, foi realmente com os irmãos Adriá, foi com o Alberto Adriá ali que... Peguei uma turma muito boa, a Gabi sabe, estava lá comigo, peguei uma equipe, cara, só máquina, só nego muito fora da curva. E um momento muito de entusiasmo, né? Cara? Porque tinham na descoberta. Cara, e o Alberto tava com a faca no dente, louco para crescer, louco para aparecer. Todos os da equipe estavam com a mesma intenção, todo mundo trabalhando na mesma direção e fazendo coisa legal, fazendo coisa diferente. Foi um momento muito especial ali. Agora me fala... mas aí fica até feio falar, porra. Que me marcou, eu tava lá no meu primeiro, segundo ano de cozinha, que você marcou falar na Espanha. Eu não entrei nisso aí, porque mas assim... ele falou, o primeiro momento foi com o Humberto, mais novinho, né? Assim, Não, eu aprendi muito ao longo desses anos, mas o que eu senti, assim, que na cozinha, que eu falei, cara, aqui é um lugar de é prazer. um lugar muito... Porque nos outros, assim, eu ia passando, aprendia, trocava e tal, mas não me sentia... referência mundial. Né, não me gente? sentia Não é assim completo, sabe? Assim, aí lá eu falei, cara, aqui é muito, muito... É isso aqui, é isso aqui. Agora... Porque vocês estiveram na Espanha juntos, mas quando acontece de vocês ficarem juntos? Se encontrar. Foi no Trindade. Tá vendo por que o Trindade marcou tanto? Foi no Trindade. Foi no Trindade. E quer que eu conte ou você vai contar? Não, conta aí. Conta suas mentiras. Conta a sua versão. É a minha versão da história. É isso. Eu tinha trabalhado com o Ramé no Dádiva, né? E o Ramé já estava lá no Trindade, o Fred e o Ramé. Só uma. Enquanto você estava lá, teve a junção dos dois? Sim. Ok. Só para dar um fio Sim, mas assim, eu saí do Trindade em novembro, o Ramé entrou... Acho que julho, não? Assim, um pouco eu tava antes. viajando em julho, eu tinha férias, eu tava viajando, tava pro Japão, aí o Fred me ligou e falou, Ramé vai entrar de sócio aqui. Então, em agosto, setembro foi quando... Aí ele começou, né, entrar devagar, e aí ele foi realmente assumir, acho que outubro, assim, novembro, e aí eu já tava saindo. De mala, né? Tá. E aí o Ramé veio com essa ideia do Amigos de Quinta, conversou com o Não, isso já era uma Fred. ideia do Fred. Já era uma coisa do Fred? Já tinha? Já tinha Bom, isso. então já tinha na época do Fred, que eles sempre chamavam algum amigo, algum chefe e tal. Você cozinhou lá, não cozinhou? Amigos de Quinta? Uma vez. Eu acho que você fez. Não lembro se era na minha época, não foi não, mas eu acho que você já fez. Pra cozinhar. O Léo tava lá. Estavam na turma. Tinha muita gente que cozinhava lá. Para cozinhar às quintas-feiras e fazer um prato do dia e tudo.
E aí o Ramé me chamou e falou, ó, vamos fazer lá, você topa? Eu falei, topa. Aí fizemos. Você estava onde nessa época? Eu tava no Dade. Não, eu tava no L'Aperitivo, que era um restaurante ali do grupo do Dádiva e tal. Você tava entrando, você tava com o seu negócio de catering. Você teve um tempo que você trabalhou com catering. Foi bem... Você tava nesse... Foi logo ali, nesse meio. Eu tava fazendo eventos particulares, teve um período que eu fiquei fazendo eventos particulares e tal, e logo depois entrei nesse L'Aperitivo, que era um restaurantezinho, onde hoje em dia é o Modesto, ali na esquina do Rio de Janeiro, com a Tomás Gonzaga, sei Tomás lá. Gonzaga. O Antônio de Albuquerque. Do ladinho do D'Artagnan, né? Isso. E aí eu fui participar do evento, inclusive fiz 2 amigos de quinta. Mas um você já estava na Espanha, esse daí foi o primeiro. Não, estava no Dom, mas tudo bem. Aí eu fiz esse primeiro, encontrei a Gabi lá, né? Ela estava de chefe de cozinha. Você já conhecia? Não, a gente se conheceu nessa oportunidade. E aí, depois do evento, a gente saiu com os amigos, tava a Paulinha, tava o Felipe Oliveira, do Hora e tal. Vamos sair, vamos tomar uma. Aí saímos, aí ficamos, e aí foi ficando. Isso aí começou 10, o rolo. 11. 2011. Será que foi? Não, 2012. 2012. E aí, quando eu conheci o Gui, eu já tava de viagem marcada já para Espanha. E já com endereço? Com endereço. O Ivo assim, com endereço assim, que era um curso, né? Eu estava indo para fazer uma pós em cultura e gastronomia espanhola, era em Sevilha. O Ivo, na época, estava trabalhando com uma moça que tinha feito esse trajeto. E aí ele falou, encontrei uma moça, porque eu já estava olhando a escola, já comentava com o Ivo, decidi que eu quero ir para fora, que eu vou para fora e vou focar na carreira e tal. E aí ele me ajudou a olhar, assim, lembrou de umas escolas da época que ele morou fora. Eu decidi ir para a Espanha, acho que também pelo idioma, mas teve uma outra pessoa que conversou comigo na época e me deu alguns conselhos muito bons, que foi o Thiago Banhares. Na época ele falou assim, cara, tenta ir para o Assador Etxebari, lá é um lugar muito, muito legal, muito bacana e tal. Não fui para lá para trabalhar, fui para lá para comer. Que já valeu. Que já valeu demais, dificílimo sentar lá para comer hoje em dia. Então, assim, várias pessoas, né, me ajudaram a trilhar esse caminho aí. E por que eu já perdi aqui meu... Ixi. Não, e aí na Espanha, os dois. E aí eu... Na época, quando eu fechei o curso, o curso começaria em fevereiro, eu acho, e eu mudaria em janeiro. Sim. E aí, quando eu conheci o Gui, eu falei, de janeiro eu já mudo. Não render nada aqui, não. E aí acabou que não completou, né, não deu quórum à turma, e aí mudou as aulas para abril. E aí, nisso daí, fiquei um pouquinho a mais. Fiquei um pouquinho a mais. Não, tava aqui. Aí fui para Belém. Tá. Enfim. Foi quando eu fui também pro Dom. E aí foi essa época ali, no começo de 2013. E aí, no meados de 2013, aí, conhecendo a Gabi, ela colocou isso na minha cabeça. Quero ir para fora. Eu queria muito para Nova York. Eu tinha feito uma viagem para Nova York, que eu tinha conhecido ali os restaurantes do Danny Meyer, e eu tava tipo, cara, quero ir trabalhar nesses lugares, quero conhecer isso aí, mas trabalhar nos Estados Unidos é bem difícil, né, cara? Sim. E aí não consegui, aí como eu já tenho cidadania portuguesa, falei, vamos lá com a Gabi, vamos morar junto. Vamos lá com a Gabi é ótimo. Mas foi, ué. Você aí, que carregou. Eu não fiquei te chamando, não. Eu sei que você não ficou me chamando. Você convidou. E aí vai para os Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos? Mas eu conto a história de uma outra forma, e aí, hoje em dia eu já conto da forma que ela quer que eu conte, entendeu? Não. E aí nós fomos morar juntos na Espanha. Vocês foram juntos? A Gabi ficou lá primeiros 3 meses, né, Gabi? Que era a parte de Sevilha. E aí eu encontrei com ela já em Barcelona, porque o curso, a faculdade que ela foi fazer essa pós era em Sevilha. Sim. Só que dava estágio na Espanha inteira. Sim. E a Gabi foi Era 1 ano de curso, 3 meses de escola
de aula lá em material, de material teórico, e aí depois era prática. Era prática, em eram 9 cozinhas. meses de cozinha. E aí, por isso, foi uma coisa que o Ivo falou, Gabi, esse curso para você é perfeito, porque você vai ter uma parte teórica pequena, Eu já tinha feito faculdade, já tinha trabalhado, então assim... Mas o eu principal é que você vai ter... de tocar ingrediente, né? De ter contato, de aprender. Então, você vai ter 9 meses de estágio em restaurantes massas. E essa menina que a Gabi falou aí, cantou... Era pago o estágio? Tinha uma ajuda de... E aí é isso. A pessoa que o Ivo me colocou em contato, ela foi muito legal comigo, porque ela me deu, assim, todos os caminhos. Cantou a pedra. Cantou a pedra de tudo. Falou, a escola tem uma parceria em Madrid, que não é legal e tal, que eles não têm bolsa... ajuda e tal, e aí falou assim, ajuda de custo, eu poderia tentar a Ceia de Can Roca, que era um dos restaurantes conveniados, assim, tinha 1000. E aí... Mas ia ser mais mais difícil, mais duro e tal. E aí eu também não queria ir para uma cidadezinha do interior, assim, lá da Catalunha. Eu queria ir para uma cidade igual Madrid, uma cidade igual Barcelona, uma cidade grande que eu pudesse também ficar absorvendo as referências da cidade, né? Vendo coisas. E aí, nisso daí, ela falou, eu fui para Barcelona, foi muito legal. Tenta. E aí eu fui, assim, chata lá na escola, até conseguir o que eu queria, porque eles queriam me mandar para Madrid a todo custo, que eu dividisse meu estágio, que a segunda opção seria Barcelona, e eu falei, não, eu quero ir para Barcelona. Na época, a Carmen Ruscaída era a mulher com mais chefes de estrelas Michelin, né, no mundo, ela... 7 estrelas. Tinha 7 estrelas, 3 no restaurante lá da cidade dela, em São Paulo del Mar, que era no interior da Catalunha, lá. Tinha em Barcelona, dentro da Arinha Oriental, o Moments, com 2 estrelas, e ela tinha 2 em Tóquio. E aí eu falei, cara, eu quero ir para o Mandarim Oriental, quero trabalhar com ela lá em Barcelona. E também a bolsa estágio também era legal, além de estar trabalhando com uma chefe 7 estrelas Michelin. E dentro de um hotel igual o Mandarim, assim, também, mulher. Então, assim, a história toda fazia muito sentido para mim. E aí eu lembro que na época eu consegui o contato do chefe do restaurante. E aí eu cruzei a escola, pedi para ele entrar em contato com a escola. Foi uma novela mexicana. A diretora não consegui. Queria e a Gabi conseguiu. Aí consegui. Aí fiquei, no final lá, eu estendi o meu curso, o meu estágio, o visto de estudante na época que era o que eu tinha, e eu fiquei mais de 1 ano no Mandarim Oriental lá na Carmen, no momento. Foi muito legal, assim. Aí ele já tinha chegado quando você estava no Mandarim. Eu cheguei, ela já estava no Mandarim. Tá. Eu cheguei, ela já estava. Aí na primeira... Tava com a vida ganha quando chegou lá já, né? Mas a história dele é essa, né? Olha aí. Eu só que fico ali, ó. E eu só no bem bom, né? É isso aí. E aí eu cheguei lá, a Gabi já tinha feito uns contatinhos e tudo. E no primeiro dia, a Gabi conseguiu 2 entrevistas de emprego para mim. Uma lá no Mandarim, eles estavam precisando de um chefe de praça nos peixes, e o outro lá com o Albert. Tinha uma outra brasileira que estava trabalhando lá, que a Gabi conheceu na época, e ela conseguiu a entrevista para mim lá. E aí eu fiz as 2 entrevistas no mesmo dia. Nossa, história é muito boa. E aí... Ele ia chegar ainda, e eu estava de estagiária, de trainee dentro do hotel, ele ia chegar já como chefe de praça contratado. Olha isso. Porque como eu tinha passaporte europeu, facilitava, né? Eu poderia trabalhar. A Gabi, como estava de estudante, não tinha essa facilidade, ela precisava, só tinha o estágio. Então, foi por conta disso. Assim. Foda, né? E aí, foi assim, eu cheguei, fiz a entrevista com o chefe dela, e o chefe dela falou, olha, Gui, eu tenho uma vaga para chefe da Praça dos Peixes, e o salário. Um puta de um salário. O salário era tipo... 2.800. Era 1.400 euros. Não, era 1.600, mais a gorjeta que era excelente. E ele ia levar uns 2.400 aí por mês aí. Na chegada. Na chegada, assim, pra ficar tranquilo.
um restaurante 2 estrelas Michelin já de cara, um hotel 5 estrelas, que essa questão de ser um restaurante dentro de hotel é muito diferente, né, cara? Sim, nós é evento entrando, uniforme, horário, respeito às regras todas do jogo, mais ou menos, mas um restaurante igual os que eu trabalhei lá, não tem todas essas regalias, né? E o outro fui para lá e nos Adriá eles falaram lá comigo no 41 graus, o chefe conversou comigo, o Oliver, que hoje é um grande amigo meu, falou, olha, tenho vaga de estágio aqui, o salário é 300 euros, e é isso aí, quer vir para cá? E eu acho que foi uma das decisões mais difíceis para mim, assim, porque o restaurante que eu estava indo tinha o nome Albert e Ferran Adrià nas costas, mas naquele momento não tinha nenhuma estrela Michelin. Então era um projeto que estava começando, incipiente, assim. E aí eu, cara, o que eu faço? 2 estrelas de uma chefe, mas o pessoal não conhece ela no Brasil, não tem o nome que os Adrià têm. O outro é um estágio com os Adrià, e os Adrià sempre foram os Adriás, né? Assim. E muita conversa, né? Foi bastante sofrido aquilo ali, essa decisão. Sabe? Eu tinha que tomar decisão rápida. 2 dias? 2 dias, tinha que ter tomado. Ele chegou tipo numa quinta-feira, na segunda-feira ele já sabia, já tinha que saber para onde que ele iria. Assim. Até o domingo ele tinha que dar uma resposta. E aí? E aí eu optei pelo estágio. Olha, essa foi surpreendente, né? E aí eu optei pelo estágio, cara. E foi a melhor decisão, igual eu te falei. Foi um lugar especial, comecei lá de estagiário, depois contratado. Foram 5 anos, né, trabalhando com os caras. Tive a oportunidade de passar em todas as casas ao longo desses 5 anos, porque o 41 fechou para a gente abrir o Enigma, e nesse meio do caminho o Albert foi me jogando para lá e para cá, agora preciso de você ali, preciso de você aqui, faz isso, faz aquilo. Você abriu 2 casas, né? Abri 2 casas do grupo nesse período, foi uma puta experiência. Foi um belo estágio, foi muito legal, né? E foi uma coisa que mudou mesmo minha vida. E saiu de lá, E você ficou 5 anos lá, então, também, ou não? Nós ficamos no total 7 anos de Espanha. 7 anos de Espanha. E aí, eu fui para ficar 1 ano. Sem visto também, acabou a sem escola. Sem visto. Aí, beleza, aí, né, aumentei mais 1 ano de visto da escola. E aí, quando terminou meu estágio no Mandarim, eu fui para o grupo do Albert. Tá. Eu iria para o 41. Nesse meio do caminho não tinha a vaga, me falaram, vai pro Pacta, ficar lá 1 mês até a vaga de estágio liberar. Primeiro dia de Pacta, eu falei, cara, não quero ir pro 41, quero ficar aqui. Isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui é legal demais. Pacta é um restaurante que era lá do grupo do Albert, que era um restaurante Nikkei, de cozinha peruana e japonesa. E a Gabi super se identificou. Eu queria perguntar, com esses 7 anos de Espanha, como chega e abre o Okinawa, que tem um... Começa mais ou menos por conta disso aí, sabe? Não só por conta disso daí. Não, assim, mas tem um pega. Não, assim, aí não sei se agora é o momento de falar, mas assim, eu desde pequena tinha um interesse pela cultura asiática em geral. Assim, quando a gente começou a ter acesso à internet, eu ficava lá vendo praias da Ásia, comidas da Ásia. Eu era pequena, assim, eu devia ter o quê? Sei lá, 12? Não sei quantos anos eu tinha, mas 12, 13 anos. Eu ficava pesquisando isso na internet. Isso era a minha... Era o meu assunto? Não sei. Isso sempre foi uma coisa minha, descobri isso, vi em revista, coisas da Ásia, e aí quando eu tinha acesso... Não tenho porquê, o porquê disso. Enfim, aí quando eu fui tinha viajado para o Japão uma vez, tinha sido muito legal, assim. Você foi de turismo? Fui de turismo com a minha família, na época que eu trabalhava no Trindade. Cara, eu achei muito massa. Eu falei, que cultura especial, assim, sabe? Que forma de ver as coisas tão completamente diferente da nossa aqui, do brasileiro. E aí, né, ganhou mais um pedacinho do meu coração aquilo ali. E aí, quando eu estava em Sevilha, na minha última semana lá, eu e meu grupo de amigos, a gente descobriu um restaurante que chamava Nikkei.
não sabia o significado, né? Eu não sabia o conceito da palavra Nikkei, não sabia o significado da palavra Nikkei naquele momento. Fomos comer no lugar, porque ele era muito legal, a cozinha era à vista, tínhamos um wokzão. E aí, na hora que a gente pediu um monte de coisa, na hora que a gente começou a comer, era eu, uma moça de Sevilha, uma moça de Madrid e uma moça da Alemanha. E a gente comeu, todo mundo falou, gente, que sabor, que coisa, que trem gostoso isso aqui. E aí eu sei que eu fui todos os dias, até o dia de eu ir embora de Sevilha, nesse restaurante. Todo dia eu ia lá comia uma coisinha. Beleza. Quando eu cheguei para trabalhar com a Carmen no Mandarim, ela fazia uma comida catalana, contemporânea, com influências. Ela tem um restaurante em Tóquio. Ela tinha um restaurante em Tóquio. Então, ela tinha uma facilidade de conseguir alguns produtos muito legais. Conhecimento, informação. Né? Tinha um pichon com folhas de sakura. Eu nunca vou esquecer desse prato. Primeiro porque era chatíssimo de fazer. Ficar lá depenando lá a pomba. E aí tinha essas folhas de sakura, que era uma conserva da folha da cerejeira, era um trem maravilhoso. E aí, assim, eu falei, como que essa mulher pega esse negócio lá do Japão, coloca aqui no prato dela, continua fazendo uma comida com personalidade, né, catalana, que faz sentido. E aí já abriu uma outra porta, assim, dentro da minha cabeça, falei, que legal isso aqui. Não precisa ser xiita. Não precisa ser xiita. E aí eu comecei a usar vários ingredientes japoneses, assim, várias receitas. De uma forma inesperada, de uma forma que eu não conhecia. E aí, quando aconteceu isso de eu ir para o grupo do Alberto, que eu ia para o 41, com foco mais de aprender técnicas de cozinha molecular e tal, que eu nunca, assim, que eu não acho que é a minha cara, tá? Mas, porra, tô aqui para aprender, vou absorver o máximo de coisa que eu puder. E aí, sem querer, cair no Pacta para ficar ali um mês, né, tampando e esperando uma vaga ser liberada. E aí, na hora que eu colocava as coisas na boca, eu lembrei daquele restaurante de Sevilha que, tipo assim, claro, né? Era uma comida de rua e tal. Sim. E o Pacta era um restaurante que na época ganhou uma estrela Michelin, mas me tocou. Eu falei, gente, é isso. E aí eu falei, não quero sair daqui mais. Fiquei lá 2 anos. Comecei de estagiária. Saí de lá como chefe de produção. Como Também chefe você faz produção. o que você quer, né? Ela é assim, cara. Ela Já deu pra sacar, viu? Por isso que eu tô te falando que ela é mais brava. Ela é... Não, mas eu trabalho muito duro. E a Gabi tem uma característica de estudar muito. Então, ela estudar cozinha profundamente. Então, ela sabe esses ingredientes japoneses, ela vai asiáticos e tal. Né? Não, sim, também, mas eu acho que ela merece mais pelo trabalho duro, eu acho que mais do que pelo negócio do estudo. Isso que pinta, assim, de ser muito tenaz, assim, né? Agora, pelas histórias todas, né? Às vezes, eu não tenho esse conhecimento todo de cozinha asiática que ela tem, às vezes a gente pega uma receita, fala lá um nome, eu falo, Gabi, isso aqui eu nunca ouvi falar desse negócio. Não, isso aí é uma conserva de broto de samambaia que tem, não sei o que. Eu falo, cara, como que você sabe isso, velho? Não é possível. Fuçando, né? Fuçando, comendo, enfim. Na verdade, tendo interesse. Tendo interesse, exatamente. Isso. Assim, o resumo da resposta é tendo interesse, né? Que a gente vai atrás quando tem, né? E aí só esse gancho aí Aí começou a minha trajetória ali numa linha que eu estava muito interessada na cozinha asiática, assim. Sim. Falei, vim aqui para aprender de tudo, não quero só fazer isso. Achei muito legal o tempo que eu fiquei no Pacta, aprendi muitas coisas, fui chefe de produção lá, então, assim, a experiência no Trindade ali que eu tinha um dia, uma pessoa trabalhando e 200 clientes. Sim. Lá era isso, porque lá tinha dia que eu tinha 12 estagiários. Mas tinha mais tecnologia também, né? Um pouco mais. Tinha mais tecnologia, a cozinha era muito pequena, a gente fazia menu degustação e os restaurantes do Alberti, uma das coisas muito legais que tinham lá era assim, o intercâmbio entre pessoas de diferentes disciplinas do mundo inteiro ali com você fazendo as suas coisas do dia a dia. Então isso era muito massa. Então, por exemplo, tem o melhor bartender do mundo, aí já ganhou não sei quantas vezes, Simone Caporali. Cara, uma sexta-feira o Alberti chega com esse cara e com o outro coqueteleiro e fala assim,
ele vai ficar com você o final de semana todo aí como seu estagiário na produção. Eu falo, cara, mas eu não faço nada da coquetelaria, entendeu? Limpando o peixe, fazendo 1001 preparações. Então, assim, era isso, assim. Era muito desafiador, porque tinha dia que eu já pedi aqui. Quebrando paradigma, rotinas, assim, legal. Rotina, fazendo. Vai que vai, isso aí eu consegui. Legal. E aí tinha dia que eu tinha 1000 pessoas, tinha dia que eu tinha uma pessoa e o serviço era o mesmo Aí, bom, cada um pegou o caminho dele, vocês ficaram 7 anos só para chegar, porque senão você não vai abrir hoje. O papo tá bom demais. Né? Ela falou que não gosta de falar, cara, mentirosa. Não, fala pra caralho. Aí, eu tenho vergonha, mas eu gosto de falar. Então. E aí, chegou na época que começou a bater saudade, você estava morando junto, Sim. já começa a vir algum pensamento, abre, faz, vamos levar de volta o que pegamos. Aí a Gabi ficou esses 2 anos lá como estudante, a gente se casa. Casaram lá? Lá. E aí começa a ficar bom o negócio ali, a gente, né, contratado, e aí a vida dois dá uma... ganhando decentemente lá, é bom, né? A vida é fácil, qualidade né? de vida boa e tudo. O negócio foi melhorando e eu sempre falo isso, a gente não voltou por conta de uma questão financeira, porque depois que eu saio do grupo, eu e a Gabi, a gente recebe um convite de abrir um hotel da cadeia Marriott, uma marca dentro da Marriott que chama Edition, é um hotel de alto luxo, 5 estrelas, mas voltado para o público mais jovem, focado mais em gastronomia, estilo de vida. Mais descolado, menos classicão, isso, né? Exatamente. Não é igual como é que chama aquele outro lá, que é mais... Bom, enfim, mais DJ, nightlife, moda e tal, pá. E a gente vai. E no hotel a gente recebia um salário muito bom, sabe? Tipo, era um puta de um salário, 13º e 14º pagamento. Então, assim, não foi uma questão financeira, cara, vamos voltar. Foi realmente uma decisão familiar e profissional. Por um lado, a família, nós perdemos o meu sogro, né, durante esse período que nós estivemos lá, a minha irmã... Meu pai chegou a falecer, eu estava lá. A Gabi não pôde ir ao enterro do pai dela e tudo, meus sobrinhos nasceram e estavam morando fora. Então, a gente sentia a falta da família, dos amigos e tal. Faz sentido, né? Isso. E, do outro lado, a gente chegou num ponto ali que esse hotel, a gente estava os dois como chefe de cozinha, a Gabi, chefe de cozinha do rooftop, que fazia comida latina com influências asiáticas, ou asiática com influência latina. Eu estava de chefe de um fine dining, um menu degustação lá, que tinha pretensão de ganhar a estrela Michelin e tudo. Então, assim, a gente já estava como chefe de cozinha na Europa, sabe? Num hotel 5 estrelas. A gente jamais imaginaria, quando a gente saiu daqui, naquele outro momento das nossas vidas, que nós chegaríamos a esse ponto lá fora. E rápidos também, né? Foram 7 anos. A gente chegou, rápido para quem não rolou 7 anos. Estou falando assim, num percurso, você olhar, tanta responsabilidade. Chegando, cara, assim, é rápido, né, gente? Legal. E aí, assim, cara, chegamos e falamos, daqui... A única coisa que a gente tem é abrir nosso próprio negócio, sacou? Já fomos chefe de cozinha na Europa, já tem isso aí no currículo, sacou? E nunca se pensaram de abrir lá? Chegou a Cogitamos essa possibilidade. Cogitamos até, por exemplo, mudar para Portugal, para Lisboa, que acho que questão da língua seria um facilitador. Uma coisa que nos incomodava é porque lá em Barcelona existem muitos casais de gringos, né, de pessoas de fora, que montaram seus restaurantes. Nós seríamos só mais um ali no mercado. Mais um, assim, né, que trabalha... Mas, mais um... Era uma situação já vista. Podia ser diferente tudo, mas era um formato... E a gente achava que em Lisboa teria um diferencial legal e ainda estaríamos na Europa. Tem voo direto para Belo Horizonte. Aí a gente falou, era um passo de aproximação. Um passo de aproximação, mas ainda estaríamos na Europa e tudo mais. Mas aí a Gabi falou, não, pô, minha mãe está com 82 anos, eu quero perdi meu pai. Já perdi meu pai, quero voltar e tal. Aí eu falei, não, vamos para PH.
Que aí a gente monta um negócio lá em BH e tudo, vamos para BH. Vocês chegaram 15, 16? A gente chegou em 2019. Final de 2019. 2019, final de 2019. Quase pandemia. Aí a gente voltou realmente para BH na pandemia, porque teve um período no Rio. Né? Quase, né, amor? Quase. Foi o seguinte, a gente, nessa fase final lá, um amigo meu, Fernando Kaplan, que é dono do Grupo Venga do Rio de Janeiro, já tinha me feito essa proposta, já tinha conversado comigo algumas vezes para eu ir lá fazer uma consultoria para ele, e eu estava lá naquela minha vida eu falo, não aceitei. Aí agora, nesse momento, eu já estava pensando em voltar, nós já estávamos ali querendo voltar. Vamos chegar por lá. Aí eu falei, vamos para o Rio, porque aí a gente já volta, pelo menos no mercado de trabalho. É legal você voltar com alguma coisa para fazer, né? Não voltar, tipo assim... Voltar, sempre é legal de ter alguma coisa. E aí vamos tateando o mercado, sabe? Vamos ali vendo onde que é. Então, voltamos e desembarcamos no Rio. A gente nem desembarcou em Belo Horizonte, desembarcamos no Rio direto, sabe? E aí fizemos 3 meses de consultoria, era aniversário de 10 anos do Venga, fizemos um relaunch total do restaurante, obra, equipe nova, tudo do zero e tal. E termina no comecinho de 2020, vem para cá, a Marise Racha ficou sabendo que nós estávamos fazendo esse trabalho, nos pediu uma consultoria, fizemos consultoria para o D'Artagnan também, foram os 2 meses, 3 meses também de consultoria em D'Artagnan, e nisso a gente já estava aqui em BH. Aí a gente começa a procurar em ponto, compra o fundo de comércio de um restaurante que tinha fechado. Ele já tinha ideia de que seria? Tinha. Ela já tinha decidido, Não. Tínhamos uma ideia, mas o que nós fizemos efetivamente não era a nossa ideia, sabe? Qual que era a nossa... Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Era a ideia original que nós tínhamos quando a gente desembarcou aqui. A ideia original nossa era montar um restaurante bem, assim, despojado, sem nenhuma amarra étnica, que a gente pudesse explorar todas essas... todos os aprendizados. Livres, exato, fazer o que a gente quisesse, que a Gabi pudesse explorar a área asiática, que eu pudesse brincar com comida mexicana, brasileira, nórdica, enfim, tudo que eu gosto de fazer e tal, espanhola e tal. E pequenas porções, que em BH não tinha naquele momento, as tapinhas, as pequenas porções, que a gente já viu que era uma tendência de mercado lá fora, mas BH ainda não tinha. Vamos apostar nisso, vamos para cima disso e tal, não sei o quê. Compramos fundo de comércio de um lugar, olhamos um ponto de um outro restaurante que tinha fechado. Gostamos muito da casa, vamos fechar a conversa. Chegamos. Isso em março. Conversamos com o proprietário, conversamos com a... Aí dia 21 fecha. Aí, no dia 23, a gente ia assinar o contrato. A gente ia assinar no dia 23, dia 21 anuncia o lockdown, a gente fala, não vamos assinar. Os caras, não, isso é coisa de 15 dias. Já pode começar a obra, depois a gente vai rever a carência. A gente aumenta a carência para vocês. Aí nisso a gente sabe o fim da história, aí foi. Nossa vida mudou no meio do caminho, e aí no que vem a reabertura do comércio, eu e a Gabi falamos, cara, a nossa ideia sempre foi ter 2 restaurantes. Seria esse o primeiro, e depois a Gabi montaria um bar de cozinha asiática, para ela poder ficar exclusivamente fazendo as coisas dela, e eu ia ficar mexendo com a cozinha internacional, que era o que eu queria fazer. E aí a gente fala, quer saber, vamos passar o seu projeto na frente? Menorzinho, ninguém sabia, né, que estava vindo. Custo operacional mais enxuto, a gente não sabia se a vacina ia dar certo, se ia ter outro lockdown, se ia ter... Não sabia de nada. Vamos arriscar baixo, vamos num barzinho de esquina, vamos nessa onda aqui, que aqui a gente arrisca menos. Já tinha percebido também a demanda reprimida de comida asiática, Sim. no projeto de delivery que a gente fez durante a pandemia. A gente viu que tinha muita demanda para cozinha asiática. Não só japonesa quente, que na minha primeira ideia de negócio que eu gostaria de ter seria mais essa linha. Izakaya mesmo. Izakaya e tal, e eu falei, não. Vamos fazer cozinha asiática, vamos para vamos abrir um pouco Vietnã. esse leque aí de opções, e aí deu... E aí surgiu o Knack, graças a Deus, sucesso desde o primeiro dia, cara. Casa cheia, fila de espera, confusão, desse jeito que você já viu. Foi ampliando aos poucos. Esse ano a gente fez 4 anos. Eu gosto dessa história, que, bom, até pelo histórico das minhas casas, né? Sempre
essa coisa do mais simples com qualidade também é legal, né? Cara, a gente tem mania que teve uma fase que os restaurantes, se não tivesse carrara com toalha de mesa de linha, cara, parecia que não era de qualidade, né? Cara, eu acho que esses projetos vêm reforçando um pouco. Sim. E a coisa da rua também, né, gente? Sim. A rua também, casou esse negócio de uma boa gastronomia com o boteco mineiro, né? Cara, a calçada é importante, mas acho que assim, a gastronomia fala muito e essa coisa das porções. Sim. Cara, eu quero sair, quero experimentar 10 coisas, mas hoje eu como menos também, assim, não estou saindo para rodízio, né? Cara, já fui à noite em rodízio, quando eu mudei para cá, mas não dá a gente mais. fala sempre que a pessoa pode fazer, vocês têm menu degustação? Não, cara, mas você vem aqui, você compra, pode comer 10 preparações diferentes. É um menu degustação à la carte. Você escolhe o que você quer comer, então, mas no final das contas você experimenta 10 preparações. Os pratões, cara, se te tira, acaba a festa, né? Exatamente. Acaba a festa, né? Exatamente. Então isso é legal. Aí eu vou chegar. Aí, logo depois de 5 anos, né? Vem o projeto que já estava no plano de abrir uma coisa mais espanhola, né? Que era mais... a gente não sei nem se era tão espanhol quanto o Paralel hoje, né? Queria mais internacional. A gente queria mais internacional, apesar da gente odiar esse rótulo de cozinha internacional, acho. É bem foda, né? Mas a gente não queria ter... A gente ficava pensando, como é que a gente vai explicar isso? Como é que vai explicar isso que a gente vai fazer? Porque vai ter referência da Escandinávia, mas vai ter México, vai ter Brasil, é comida internacional, mas não é. O rótulo não é bom, né? O rótulo é péssimo, né? Então, assim, comida autoral, eu também não quero esse peso de falar que é uma comida autoral, sabe? Aí a gente falou, quer saber, vamos manter a linha da comida étnica, vamos montar um espanhol, a gente gosta de comida espanhola, BH não tem. Nunca teve, né? Tipo, acho que teve alguns ensaiozinhos que duraram muito pouco tempo. BH não tem um restaurante assim de cozinha espanhola, e vamos para cima disso. E aí veio a ideia de montar o Paralel e estamos aí de novo, dando murro em ponta de faca, tendo que explicar para o público, né, o que é. Porque a vida não é só paella na Espanha. Sim, e mesmo a paella, né? Porque a paella que o Belo Horizontino conhece é a paella que eu chamo, apelidei de paella Carmen Miranda, que é aquela paella com lagosta, com polvo, com camarão, com lula, com tudo vieira. Que tem no fundo do mar você coloca em cima. Põe até uma sereia lá, se tiver, põe em cima. E paella alta, grossa, cheia de açafrão em pó, e aquele trem, né? A versão estereotipada da exportação, né? Exato. Veio da Itália, veio um monte de coisa também, da França também, né? Assim. E aí você começa a fazer o arroz espanhol de verdade, socarato, fininho, queimadinho no fundo. Tem gente que chama e fala que passou do ponto. Fala. Isso aqui tá queimado. Porra, mas cadê o camarão? Por que vocês não fazem igual a paella, que tem aquele tanto de frutos do mar em cima? Olha no YouTube. E aí, outra vez, o Okiná que a gente passou por isso, de educar o público, sabe? De ter que explicar muito. Cara, é assim, come assim, é com a mão mesmo. A galera aqui em BH, comer com a mão, um negócio estranho, né? Aí, aqui a gente está passando um pouco por isso também, de ter que contar a história do porquê das coisas. De fazer essa reeducação, porque as pessoas sabem o que é uma paella. Sim. Mas elas têm, né, um entendimento vai ter que quebrar, errado, então você tem que quebrar igual com o café está acontecendo também, né? A gente vai ter que rever um pouquinho o conceito. Bom, tem uma menina de quantos anos? 1 ano e 6 meses. Vocês são loucos. No meio de... Nossa, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa da nossa vida é a Antônia. Ela veio para dar... leveza para os nossos dias, alegria eu e a Gabi éramos... Somos ainda, né, muito focados no trabalho, muito profissionais e tal. Muitas horas. E a vida é o trabalho, 12, 13, 14, 16 horas por dia de trabalho. E a Antônia veio para dar um pouco mais de... distrair um pouco, talvez, né? Melhor coisa. O que, tipo assim, vocês conseguiram muita coisa, né? Tipo, no histórico todo, né?
Agora aqui é recente, vamos falar, já não é novinho, mas é recente, sim, né? Sim. Cara, o que você pensava, tipo assim, né? Eu vou ter meu negócio, porque as satisfações, você chega e meio que tá precisando de ação na nova situação. É meio canibal a história, né? Você nunca está satisfeito. Cara, acho que a gente bota a pedrinha, vai pegando, né? Assim, o que move hoje? Quais são as coisas que movem mais? Não é fácil. É difícil essa pergunta. Hoje em dia é difícil, muito difícil essa pergunta. Sim. A gente é movido muito à base do desafio. Assim. Vem umas ideias loucas na cabeça, e aí eu falo com a Gabi. Por exemplo, toda vez que a gente passa por uma inauguração, né? Agora foi assim, Gabi, cara, não quero abrir mais nada. Pelo amor de Deus. Só quero desabrir. Inventei uma palavra, quero desabrir. Não quero mais nada, cara, pelo amor de Deus e tal. Aí outro dia eu vim com ela, cara, tive uma ideia, olha que legal, isso. Ela, pô, legal isso aí, hein, podemos abrir, onde que a gente vai abrir isso? Aí já começa, e aí depois eu falo, não quero abrir nada, lembrei, não quero abrir nada. É na droga. Então, assim, o projeto é muito legal. Aí depois tinha que entregar alguém para tocar. Exato. É bom isso. Só que a gente, apesar, agora estamos com 2 casas, a gente é menos arrojado nesse sentido de... eu vejo muito assim, né? Você passou por alguns projetos, você fala, encontra um sócio aqui, vamos abrir um negócio. Cara, eu e a Gabi, a gente... foca muito no nosso aqui, assim, eu evito oportunidades de sociedade vieram todo dia aparece alguém querendo fazer uma proposta, mas a gente às vezes fica tentado, mas eu falo, cara, vamos focar no nosso, vamos focar em melhorar os processos para que a gente não precise ficar na operação todos os dias e que a gente possa dedicar àquilo que a gente faz de melhor, que é fazer a parte criativa, fazer de ter menos dependência presencial também, né? Sim. Hoje em dia, um desafio que eu vejo assim as 2 operações hoje é que a gente saiu de um negócio que era para ser micro, ficou pequenininho e agora está no médio, né? São 2 operações. São 2 operações. E esse pulo aí, a questão da gestão, assim, eu tenho ficado, assim, tem sido querer melhorar a gestão, sabe, o tempo todo, os números e melhorar e ficar mais expert nisso e tal, porque assim, antes eu conseguia bater todas as geladeiras, todos os freezers e eu fazia aquela contagem que estava muito na minha mão, né, assim, no meu... Você está acostumada a pegar porque pedreira, exatamente, do porque percurso, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, esse desafio de tentar melhorar a questão administrativa e gestão tem sido, para mim, eu acho que a Gabi resumiu bem. Desafio novo, assim. Legal. Eu acho que a Gabi resumiu bem, assim, foram as etapas, né? então tivemos a etapa de cozinheiros, barriga no fogão, depois a etapa como natural, chefes de cozinha, ou seja, operacional tudo na cozinha tipo, e tal. Distribuir, gerir. E agora a gente está nessa fase que a gente virou empresário do ramo de alimentos e bebidas, entendeu? Que a gente precisa aprender esses novos desafios de gerir melhor o negócio, né? Então a gente está... Acho que é um pouco isso. Eu acho que os anos passam e assim, se imaginar no fogão com 50, não tem jeito. Quero dizer, as coisas, elas vêm, as dores, né? Hérnia de disco. É o natural da coisa. O que se sacrificou? Putz. Eu sacrifiquei muitos momentos, assim, familiares. Sacrifiquei, por exemplo, a partida do meu pai, eu acho que sim, porque foram 7 anos longe, todo ano eu vinha, mas você fica muito distante, assim, do que está acontecendo no dia a dia, você perde muitas coisas, assim, sabe? Tem um lado bom, que, né, assim, um lado bom é que eu tô fazendo isso em prol de conseguir outras coisas, isso é muito legal. Não, você não estava surfando, desculpa, não é surfando, estou falando assim, você não estava de férias lá em Descaso, você estava construindo o teu caminho, né? Assim.
assim, hoje eu consigo, talvez, proporcionar experiências melhores para minha família, com as coisas que eu consegui, trabalhando duro. Mas eu acho que foi isso, assim, essa perda do meu pai, por exemplo, não ter conseguido vir, porque foi uma coisa muito repentina, apesar dele ser idoso, foi repentino. Você aproveitou bem vídeo, chamada? Aproveitei. Porque assim, eu mudei antes de ter isso. Aí era mais difícil. Era difícil. Eu ligava para minha mãe e para o meu pai todos os dias. Sabe, assim, é muito diferente. Hoje eu converso com meu pai, que mora lá, mais que meus irmãos que moram do lado. Mas é muito diferente. Assim, né? Isso me deu uma aliviada, até porque eu não tinha, talvez você já viajou tendo isso. Então já era normal. Para mim foi um upgrade gigante essa história. E tu sacrificou o quê? O salário do estágio. Não. Acho que família também, família e amigos. Né, eu não consegui ir ao casamento de nenhum dos meus amigos, perdi muitos momentos com a família e hoje eu acho que uma coisa, eu e a Gabi agora com a Antônia, igual a gente falou, a melhor coisa que aconteceu com a gente, hoje em dia eu penso assim, a gente deveria ter começado antes, sabe? A gente começou a ter filho muito velho já, então... mas a gente estava num momento de vida não era o momento, nos permitia. Ela veio no momento certo. Também, assim, pandemia, falou, engravidar no meio da pandemia? Teve muitos, mas assim... eu não teria cabeça para ter sido mãe na pandemia. Para mim foi muito difícil voltar para Belo Horizonte. Não digo nem na pandemia, tipo, lá na Europa era lá na Europa você estava sangue no olho em carreira, cara. Difícil, né? Difícil. Até então, porque a rede de apoio na Europa é muito mais difícil. Ela veio no momento certo, perfeito para a gente. Mas agora eu tô querendo já mais. Caraca, são animados mesmo. Gente, bom demais, cara. Eu acho que a gente construiu de forma organizada assim, um belo pedaço de história, né? Obrigado pelo convite, né, cara. Falamos aí desde Dadete o difícil está sendo ir atrás dos anos 60. Sim. Mas... com a ajuda de alguns historiadores, registro de jornal, de coisa aí, vamos garimpar o que tem, né? Humberto Passeado, Ivo Faria, né? Foram pessoas mais da velha guarda. Que eu tinha acabado de chegar e me chamou para ser jurado em uma fazenda, que as turmas faziam os pratos. Eu lembro dessa história. Foi muito legal. O Humberto era amado, né? Assim, ele era um cara unânime, diferente. Né? Assim, unânime. Assim, cara muito bacana, muito bacana. Foi uma perda. Eu, infelizmente, não conheci. Você não chegou a conhecer. Né? Foi uma perda. A Dadete também era foda. Mulher assim, foda. Olha aqui, querem falar mais alguma coisa? Não, tem alguma coisa aqui, porque às vezes tem uma coisa que ficou aqui. Não, acho que falamos bastante. Eu falei demais. Falando demais. Agora é só falar do paralelo, olhar daqui para frente do Okinac essa semana, Batalha de Baus, estamos sempre olhando a próxima etapa. Então agora nós vamos fazer mais uma Batalha de Baus, que é o evento que a gente organiza com os chefes convidados, né? Agora é a oitava... Desde o primeiro ano de abertura. Oitava edição. Vem uma galera... É legal isso, né? Porque é uma comida informal, é simpática, é neutra, dá para brincar, né? Sim, sim. Ele motiva a equipe. Recebe, né? A galera fica feliz de, veio... O Alberto Landgraf, vai vir um chefe 2 estrelas aí trabalhar com a gente, saca? O Onildo, Paulo Chin. O Onildo, Paulo Chin, vieram tantos caras legais, cara, a equipe da Ju, Gabriel, Cadu. Não tão legal isso. Isso é bom. Então, é bacana. E então agora sábado que vem a gente vai estar com os caras, o João, o Caio, o Henrique, o pessoal do Los 12 aí vem, que é uma taqueria, né? Eu sou fã de comida mexicana, sou alucinado com comida mexicana. E eles vão vir aí fazer uma batalha com a gente. Aqui no Paralelo estamos mexendo, né? Entendendo a operação muito nova, 5
Entendendo também, né, o grau de boca das pessoas, né? Que tem coisa agora que, são 6 meses de operação, 6 meses de operação e... que nós estamos no dia 31. E estamos aprendendo, né? É um processo natural de toda casa que abre, você ir ajustando, apertando parafusos e tal. Então, são fases muito diferentes das duas casas, né? E ainda bem que ela já está deixando espaço para poder cuidar mais daqui. Né? Sim, exatamente. Imagina se abrir as duas juntos. Gente, bom demais. Obrigado. Valeu. Obrigado você. Adorei o convite. Grazie mille. Valeu, obrigado. Tamo junto. Bom demais. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Bom demais, cara. Valeu. Conversa gostosa, né? Eu adoro escutar histórias, cara, né?